Olá, que bom que estamos juntos aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa jornada que é, olha, fascinante. O caminho do autoconhecimento. Vamos explorar como é possível transformar a nossa maneira de viver, sabe? Sair daquela coisa de só reagir para finalmente agir de forma consciente, deliberada. Vamos descobrir juntos como é que se faz isso. E para guiar a nossa conversa, a gente vai partir de uma máxima que é muito poderosa. Escuta só. O sábio age, o tolo reage. Parece simples, né? Mas essa frase, ela contém a essência de tudo que a gente vai desvendar aqui. Pensa nela como se fosse a nossa bússola para essa jornada. Tá, mas qual é a diferença na prática? O que é agir e o que é reagir? Bom, vamos lá. Agir vem de um lugar de intenção, sabe? De uma força que vem de dentro, da consciência. É uma escolha. Agora, o reagir é outra história. É quando a gente é levado pelo impulso, pela emoção do momento e muitas vezes por uma sensação de fraqueza. É aquela resposta automática, sabe? O nosso grande objetivo aqui é justamente esse: aprender a construir a ponte entre esses dois mundos. Certo. E como a gente faz essa transição? Qual é a ferramenta para isso? A resposta é autoconhecimento. É a chave de tudo. Gosto de pensar no autoconhecimento como se fosse o ato de lapidar uma pedra bruta. Sabe? A gente vai com cuidado, revelando as capacidades, as habilidades que já estão ali dentro, só esperando para serem descobertas. E para deixar essa jornada bem estruturada, bem clara, vamos imaginar o autoconhecimento como uma escada de 3 degraus. A gente começa lá na base, no nível conceitual. Depois, a gente sobe para o nível prático. E, por fim, a meta é chegar lá no topo, no nível mestre. Então, vamos explorar cada um desses degraus, um por um. Então vamos lá. Começando pela base de tudo, o primeiro degrau, o conhecimento conceitual. É aqui que a gente assume o papel do pensador, aquele que para, observa e começa a analisar o próprio funcionamento interno. E o que é esse nível? Basicamente, é quando o nosso entendimento sobre nós mesmos vem da nossa capacidade de pensar, de refletir intelectualmente. É o ponto de partida, sabe? É onde a análise e o pensamento começam a dar as primeiras pistas sobre como a gente funciona por dentro. O ponto essencial aqui é que esse nível é 100% baseado na reflexão. A gente está usando a nossa capacidade intelectual, o nosso cérebro mesmo. Ele dá um primeiro acesso à consciência, mas, é importante dizer, é um entendimento ainda limitado. Ah, mas então por que isso importa? Porque, mesmo sendo limitado, esse é o alicerce, é a base fundamental para absolutamente tudo o que vem depois. Ok, com a base construída, a gente sobe um degrau. Agora, a gente deixa de ser só o pensador e se torna o praticante. Bem-vindos ao nível 2, o conhecimento prático. E olha, aqui o jogo muda completamente. Porque nesse nível, o conhecimento não vem mais só de pensar sobre as coisas. Ele vem de fazer, de colocar a mão na massa. É aquela sabedoria que nasce quando a gente aplica o que entendeu lá no mundo real através da experiência direta. É aqui que a teoria finalmente encontra a prática. A evolução aqui é notável. A pessoa que pratica começa a diferenciar a mente, aquela que está sempre tagarelando, da sua essência, da consciência mais profunda. E mais, começa a perceber as reações internas, raiva, medo, ansiedade, não mais como inimigos a serem combatidos, mas como, olha que interessante, material de trabalho para o crescimento. É exatamente nesse ponto que a verdadeira sabedoria estoica começa a tomar forma. Então, para ficar bem claro, a diferença é nítida. O nível conceitual é sobre reflexão, análise. O nível prático inclui tudo isso, claro, mas adiciona um ingrediente transformador, a experiência. É aqui que acontece o salto fundamental de saber sobre algo para, de fato, saber como fazer. E, finalmente, a gente chega no topo da escada. O nível mais elevado, aquele que a gente aspira a alcançar. O nível 3, o mestre interior. É aqui que nos tornamos os verdadeiros alquimistas da nossa própria vida. Nesse grau mais alto de autoconhecimento, a perspectiva ela muda de uma forma radical. Absolutamente tudo o que acontece na vida, seja bom, seja difícil, simples ou super complexo, tudo vira matéria-prima para o desenvolvimento interior. Não existe mais desperdício de experiência. E isso nos leva a uma ideia que vira o senso comum de ponta cabeça. Sabe qual é? No caos é onde o mestre nasce e floresce. Pensa bem, enquanto a maioria de nós tenta fugir do caos, da confusão, o mestre entende que é justamente ali,
nesse ambiente de desordem e desafio, que está a maior força para nascer e para florescer. Mas como isso funciona na prática, afinal? O mestre opera uma espécie de laboratório interno que funciona o tempo todo. Realiza uma verdadeira alquimia com os acontecimentos do dia a dia. Não é só sobre aceitar as coisas, mas sobre ter a certeza de que o caos faz parte da jornada humana. É uma parte essencial. É justamente através dele que se consegue acessar as verdades mais profundas do nosso próprio ser. Então, se a gente pudesse tirar uma grande lição de tudo isso, qual seria? A ideia mais poderosa é essa: ressignificar o caos. Sabe, deixar de ver a bagunça, a dificuldade como um obstáculo que dá medo e passar a enxergar tudo isso como um grande laboratório. Quem sabe, a maior oportunidade que a gente tem para o nosso crescimento e para a nossa maestria. E, para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão, depois de tudo isso que a gente conversou. O caos na vida, como é que ele se apresenta? É um obstáculo que paralisa? Ou será que é uma oportunidade disfarçada, só esperando para ser transformada em sabedoria? A resposta para essa pergunta, essa resposta pode mudar tudo.